para darmos continuidade, vamos cantar o hino Perto de Jesus. Vamos cantar o hino tema da semana de oração, encontros. Todos de pé.
confiante, luta com armas forjadas na cruz, e a mensagem, o hino do amor, marca o encontro do Mestre Jesus. Vê o horizonte sorrir, a esperança é real, neste encontro celestial, ouve a promessa e crê, já falta pouco, dia novo, para nos vermos outra vez. Deixa seguir, é tudo diferente, já não caminhas na solidão. O Criador do amplo universo tem um lugar no teu coração. Nós vimos grandes encontros, braços abertos para receber. Nova morada, no lar interior. Vê o horizonte sorrir, a esperança é real, neste encontro celestial, ouve a promessa e crê, já falta pouco, dia novo, para nos vermos outra vez. Vamos ajoelhar para fazermos oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Um dia que tivemos muitas oportunidades de orar. Ajuda aqui o Tiago Alves neste sábado. Ajuda-me todos. Guarda-nos e protege-nos. Obrigado por tudo. Dá-nos cheio de sabedoria, querido Pai. É do peço em nome de Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Já estavam a dormir. Embora hoje o dia convidasse a gente ficar no quentinho, não é? No conforto do nosso lar. Eu não sei como é que foi o vosso dia, mas o meu dia foi muito, muito bom, graças a Deus, e dou graças a Deus pelo dia. Olha, começou pela manhã, os meus momentos com Deus, necessariamente haveria que estar com Deus e preparar a mensagem desta noite, para depois dedicar o resto da manhã a estar com a minha filha Miriam, porque esta semana é uma semana repleta de testes, não é? Alguns até vão ter esta história daqui a 3 dias. Nem falaram com o professor para mudar o teste nem nada, mas também estão ali os dois. Mas é uma semana importante e estive a estudar, claro, com a minha filha. Se calhar, quantos estudaram daqui hoje? Hoje tiveram a estudar alguns. Alguns estão a pensar, pois eu devia ter estudado, mas não estudei. Pois, mas esta é uma semana extremamente importante. E à tarde, tive uma tarde extremamente diferente. Nem vão calcular, nem vão imaginar. Sabem, e eu prometo não falar muito do colégio, não é? Porque quando eu venho a esta igreja, boa parte das vezes ou é para fazer investiduras ou é para falar do colégio. Eu prometo não falar muitas vezes do colégio. Mas graças a Deus que o CAOD está a ter mais alunos e está a atravessar por um momento muito positivo. E sabem que a nossa divisão, a divisão inter-europeia, tem um fundo destinado à educação. É um fundo muito simpático, mas a dividir pelos muitos projetos de escolas primárias e secundárias da Europa. Só para ver, a divisão tem 11 uniões, e se cada união apresentar 1, 2, 3 projetos para concorrer a esses fundos, imaginem quantas escolas adventistas nesta Europa concorrem todos esses fundos. Mas o CAOD concorreu, em outubro do ano passado o CAOD concorreu, e hoje à tarde, toda a tarde, desde a 1h30 até às 6 da tarde, nós recebemos nada mais, nada menos, precisamente uma delegação da divisão para avaliar o nosso projeto e para conhecer as instalações.
o tesoureiro da própria divisão. Portanto, o nosso irmão Norberto Zense passou toda a tarde connosco e nós tivemos todo o prazer de lhe mostrar o colégio e de todos os argumentos que nos levam a candidatar a este fundo. Está nas mãos de Deus, se for vontade de Deus que venham algumas migalhas, poucas ou muitas, serão bem empregues. Se não vierem nenhumas, com a grande graça de Deus, conseguiremos percorrer toda a nossa longa caminhada, já lá vão 44 anos. Portanto, é para mim um dia de trabalho, não é? Mas a terminar com este enorme privilégio de estar convosco. Eu vi algumas crianças, umas à porta, outras à beira dos pais, eu não me cansarei, eu pensei assim, bem, domingo deve haver algumas crianças, porque é cedo, eu vou chamá-las aqui à frente, eu tenho uma pequenina história para lhes mostrar. Podem vir então aqui à frente as crianças? Ainda são alguns. A Salomé, o Tomás, não é? O meu amigo Tomás, ontem Tomás esteve em grande. Então em quem é que temos mais? Vamos ficar aqui sentadinhos, pode ser. Ora, muito bem. Como é que tu te chamas? A Luana, a Diana, a Luana, o Ricardo Diniz, o Tomás e a Salomé. Mas ainda está ali um amigo meu que queria vir para aqui para a minha beira ontem. Ai, o pai vem trazê-lo. Olha, precisamente a história que eu vos conto, o papá daquele menino que aí vem, o Gerson, devia ter uns seus 15 anos. Portanto, não é do vosso tempo, é muito anterior. Mas lá no colégio, quando eu comecei a dar aulas, houve uma coisa muito engraçada. Houve um menino, chorava, não era por causa do Ferrari, mas chorava, porque a sua bola de futebol, um grande chute, alguém deu e rompeu a bola de futebol. Pois nem a falar de bola de futebol ele fica. Se eu trouxesse aqui uma bola, era capaz de ele ficar. Olha, o menino chorava porque na escola a bola de futebol rompeu. Foi-se a bola de futebol. Estourou. E ele sabia quem tinha sido o menino a estourar a bola. Ele estava muito triste com aquele menino. E a professora sentiu, naquela tarde, que tinha que fazer alguma coisa. E juntou os dois meninos. Tu não vês que ele deu um chute à bola, a bola rompeu, mas não foi de propósito. Mas eu não quero perdoar aquele menino, mas nem pensar, mas era a bola que eu mais queria, foi prenda dos meus anos, eu jogava todos os dias, como é que eu agora vou jogar sem a minha bola preferida, a única? Ele chorava imenso. Aquela professora calmamente falou com ele e aquele menino percebeu, pois realmente o meu amigo estourou a bola, mas não foi de propósito. E ele perdoou aquele menino. Deram um abraço, um aperto de mão. Pronto, eu para a próxima tenho mais cuidado. Dizia mas não foi de propósito. Eu sei, amigo, eu sei que não foi de propósito. E ficaram os dois bem da vida, maravilha. Quando tocou para fora, aquele menino a quem o meu aluno tinha perdoado, aquele menino tinha furado a bola e que tinha obtido o perdão do outro, chegou ao intervalo e foi ter o outro menino de outra sala. Olha lá, lembras-te semana passada que tu calcaste a minha bola de ping-pong? Eu quero uma bola de ping-pong nova. Vejam bem, minutos antes, o outro menino a quem ele tinha estragado a bola perdoou-lhe por ele ter estragado a bola de futebol. E agora ele foi junto do outro menino da outra sala e queria uma bola de ping-pong nova porque tinham estragado a sua bola de ping-pong. É justo isto? Perdoaram-lhe ele terem-lhe estragado uma bola e ele agora quer, junto do outro menino, obter a bola pequenina? Meus amigos, Deus está sempre disponível para perdoar-nos. E nós? Estamos disponíveis para perdoar os outros? Estamos nós disponíveis para aceitar e para pedir perdão? Aceitar o perdão dos outros e pedir perdão aos outros? Ao longo da meditação desta noite, talvez vocês escutem e vão percebendo um pouco mais. Mas para já eu vou-vos convidar, embora
garanto-vos que não foi muito pensado na vossa idade. Era pensar nos mais pequeninos. Mas, de qualquer maneira, até escolhi aqui uma imagem de uma bola de futebol. Esta espero que não se rompa. E eu quero que vocês leiam a pequena mensagem que aí temos e que, se possível, se tiverem canetas para ler, para pintar, o possam pintar. A quem é que falta? Falta um menino? E vão ouvindo o resto do sermão desta noite, porque é sobre o perdão. Assim como nós perdoamos, temos que aceitar também o perdão. Podem voltar para os vossos lugares? Muito obrigado. Ontem, junto à cruz, tivemos um encontro. Um encontro que nos fez refletir na importância de nascer de novo. Como fruto desse encontro, o encontro de Jesus com Nicodemos à noite, surgiu a nossa primeira tela. Ela aqui está, a nos recordar, encontro a encontro, durante esta semana, a importância que temos de nascer de novo, a cada dia e a cada instante. Hoje, o amigo que estará connosco é o Ruben. Ruben, não sei o que é que vai sair daí, já imagino, mas acho que vai ficar extremamente bonito. Quer dizer alguma coisa? As expectativas de quem está daquele lado? 90% do meu quadro já está feito, eu não era para estar cá, mas foi um projeto de família, incluiu o Lucas, a Lia e a Xana. Claro que não podia usar tinta, porque senão eles pintavam a tela e tudo que estava à volta. Usei materiais mais simples, mas também difíceis de trabalhar, que é os lápis de cera. E, portanto, eu só estou aqui a preencher um bocadinho, a fazer umas correções, mas o que realmente vai depois dar o sentido à expressão de perdão, vou fazê-lo aqui, vou recortar e afixar aqui na tela. Obrigado, Ruben. Deus possa estar contigo, porque acredito que no final todos estamos muito curiosos para ver esse produto final. É uma iniciativa esplêndida, aquela que a direção de jovens teve para esta semana de oração. Muito bem. Ontem falei-vos que os temas desta semana de oração encontram-se em dois livros magníficos do pastor Badenas. Não sei se é esta a edição que vocês têm em casa, o livro Encontros, largas décadas que este livro já saiu. Recomendo vivamente a aquisição deste livro. E hoje, não propriamente no livro Encontros, mas do livro Para Conhecer o Mestre nas Suas Parábolas. E vamos ao capítulo número 8, o perdoado imperdoável. É o tema que o Departamento de Jovens da nossa União escolheu para esta semana de oração. O encontro com o perdão. E remete-nos a leitura do tema desta semana, ou deste dia, para Jesus e para os seus discípulos. Não é propriamente um daqueles encontros do livro Encontros, em que se destaca alguém que com Jesus interagiu. Aqui é mais um encontro através de parábolas, um encontro físico entre Jesus e, neste caso, um dos seus discípulos, e, através das parábolas, o Mestre dá verdadeiros ensinamentos aos seus discípulos. Neste caso específico, ao discípulo Pedro, que, de repente, se havia descoberto no grupo como eu sou especial. Eu tenho aqui alguma liderança sobre este grupo e realmente isto para mim é o suficiente para eu me junto do mestre, eu conversar com ele. Eu realmente deste grupo de 12, eu sou especial de alguma forma. Sou digno de algum respeito. E não é de estranhar que a lição do perdão a visse de forma aplicável, em primeiro lugar, às ofensas que os outros podiam fazer. E é isto, quando a gente fala em perdão, quando vocês sentiram que hoje íamos falar em perdão, claramente a primeira coisa que vem à nossa mente é aquela pessoa, eu não vou perdoá-la. Ou então, já devo perdão àquela pessoa há quanto tempo? Eu vou-vos dizer claramente, à medida que ia lendo esta mensagem, tocava-me no fundo, a quem é que tu
estranhamente ou de uma forma conservadora, não estás a permitir que a pessoa te perdoe ou tu a perdoas a ela. Mas quando a gente fala em perdão, automaticamente a gente centra-se primeiramente no outro. Porque a culpa é sempre do outro. Já repararam? Mas se nós virmos e analisarmos bem, percebermos que, também me toca a mim. Também me toca este assunto particularmente a mim. Eu acredito que este tema é particularmente para mim e é para cada um de vós. Pedro aproximou-se do Mestre, de Jesus, e de uma forma ingênua ou não, perguntou-lhe. Mateus, capítulo 18. Vamos todos abrir. Vamos ver que pergunta fez o Mestre, fez Pedro ao Mestre. Mateus, capítulo 18. Todos nós conhecemos bem. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, e vamos ler a partir do verso 21. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão poderá pecar contra mim que eu lhe perdoo? Reparem bem, pequeno parênteses, o outro peca, quantas vezes é que eu lhe posso perdoar? Não ao contrário. Eu peco, quantas vezes é que o outro me perdoa a mim? Estamos sempre focados no outro. Reparem bem, quantas vezes meu irmão poderá pecar contra mim e eu lhe posso perdoar? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. 7 vezes pensava Pedro que era o suficiente. E agora deixem aqui um pequeno parênteses que o pastor Badenas faz aqui referência. 7 vezes era mais do que o dobro das 3 vezes que os rabis consideravam tolerável. Então Pedro considera-se tolerável, um homem cheio de sabedoria, e diz, os rabis dizem 3, eu digo 7. Eu já estou acima da fasquia que todos consideram tolerável. A sua pergunta deixa entrever que, sob a sua aparente generosidade, o discípulo se reservava intacto, juntamente com o direito de perdoar, o direito de não perdoar. Se posso perdoar até 7 vezes, e se eu não perdoar mais do que as 7 vezes? Quer dizer que eu tenho o direito de não perdoar? 7 vezes já lhe parecia muitas vezes. E o Pedro esperava que Jesus voltasse a felicitá-lo pelo seu acerto. Muito bem, Pedro. Os rabis dizem 3 vezes e tu dizes 7. Que generoso que tu és. Pedro estava convicto que essa seria a reação de Jesus. Mas não foi essa a reação de Jesus. Perdoar não é realmente nada fácil. Perdoar é talvez a coisa mais difícil que alguma vez teremos que fazer. Perdoar é talvez das coisas mais difíceis que temos pela frente. Porque no nosso estado pecaminoso, na nossa natureza pecaminosa, o que é normal nós fazermos? Espera lá que tu já vais a ver pela demora. Espera, a gente já fala. Deixa acabar o jogo que a gente já fala lá fora. Ou então, espera pela demora, mais cedo ou mais tarde, vingança, não é? Parece que não, mas perante um colega de trabalho. Alguém que parece que o lugar é nosso, mas que nos tira o lugar in extremis antes de nós atingirmos. Espera lá que tu vais esperar pela tua vez. É verdade ou não? Quantas vezes? Porque o nosso estado pecaminoso, é o nosso velho homem a trabalhar em nós, o sentido de dar resposta, de responder pela mesma moeda, e às vezes, infelizmente, mas esta é a verdade, de até avançarmos para a vingança, para quem nos ofende, para quem nos magoa, para quem nos humilha, para quem nos calca. Infelizmente, é esta a reação. Perdoar significa renunciar ao que todos consideramos um direito inalienável, o troco, a vingança. Quantas vezes não temos nós mesmos resgateado o nosso perdão,
ou o damos contra a nossa própria vontade? Ou então, quantas vezes ainda nem sequer concedemos o perdão? E talvez alguns, depois destes 5, 10 minutos já de sermão, já tenham percebido, realmente eu estou aqui, mas falta-me conceder o perdão a alguém. Quantas vezes, ao guardarmos o nosso livro de contas e ofensas, dissemos a nós mesmos, uma vez e acabou-se. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser parvo. Outra coisa é ser um cristão bom, outra coisa é ser um cristão bombom. Não, ninguém vai gozar comigo, mas o que é isto? Mas onde é que eu estou? Os colegas de trabalho vão pisar em cima de mim por eu ser diferente? Os meus colegas de escola, por eu não comer carne de porco, por eu não frequentar bares ou discotecas, por eu não frequentar os lugares que eles desejam, eles vão me tratar mal? Mas o cristão tem que ser bom? Não, mas eu não quero ser um bombom, eu não quero ser chacota, nem algo que os outros venham gozar e que venham explorar em mim. Passei alguns episódios, talvez os alunos do 8º ano, não sei se lhes contei alguma vez isso, talvez aos alunos mais velhos que já saíram do colégio. Mas quando eu entrei para a faculdade, rapidamente era identificado como alguém de uma religião estranha, mas alguém que tinha algumas convicções profundas e não abdicava delas, nomeadamente a comida. E recordo-me como se ainda fosse hoje. Aquilo que se pretendia ser uma humilhação, talvez para outros tivesse resultado, para mim não resultou. Alguns colegas meus, no dia dos meus anos, já agora fiz anos passada segunda-feira, 5 de março, no mesmo dia estava eu em casa e a minha mãe toda contente, tens aqui uma prenda. Uma prenda, e eu via que era dos meus colegas de turma de faculdade, andava eu no 1º ou no 2º ano. E vou abrir, era um postal. E o postal era para me dar os parabéns, mas sabem o que era o postal? Um conjunto de porcos. Que humilhação, que brincadeira de mau gosto. Espero que não tenha ficado só conhecido na Faculdade de Letras da Universidade do Porto como alguém que não comia carne de porco, espero. E que tenha ficado na memória dos meus colegas por outras opções de vida. Mas se não for um cristão e um jovem que estiver bem convicto dos seus valores, das suas convicções, das suas escolhas perante uma situação destas, extremamente humilhante, e não vos conto outras. É preciso estarmos convictos. E é preciso sabermos perdoar, porque quando eu vi estes meus colegas no dia seguinte, tratei-os de forma normal, sem rancor algum. Não desejei, nem respondi com a mesma moeda, de forma alguma. Não ficaram no meu livro de contas e ofensas. Ok? Mas também não gosto. E aqueles que me conhecem sabem que eu não gosto de ficar para trás. Posso ser bom, mas não gosto de ser também bom para os outros. Não gosto que gozem também comigo. Bem, e não só nos propusemos nos perdoar, como o conseguimos? E se isto é um facto? E se esta noite nós estivermos aqui e se na prática sentirmos que talvez tenhamos que nos propor perdoar, mas talvez tenhamos dúvidas em como consegui-lo. Como a de Pedro, a nossa capacidade de perdoar é limitada. A nossa paciência, ou o que chamamos a nossa dignidade, tem um teto bastante baixo, que nem sempre conseguimos levantar até à altura de 7 ou mais oportunidades. Na nossa vida, o ressentimento pode ser mais duradouro do que o perdão, o ódio mais forte do que o amor e o pecado mais abundante do que a graça. Como Pedro, os únicos candidatos a ofensores que conseguimos imaginar são os outros. Pedro esquece que ele continua a ser um ofensor em ato e potência e que o perdão que ele resiste em dar aos seus ofensores continuará a precisar dele toda a sua vida.
O perdão é uma graça incrível que, embora não suprima o dano recebido, nos dá poder sobre o passado. O perdão nos dá poder sobre o passado. O perdão permite-nos apagar esse passado, retificar esse passado, voltar a começar, conseguindo assim que a história dos nossos erros não seja inamovível. Se necessário nos é nascer de novo todos os dias, necessário nos é experimentar a graça pelo perdão, darmos e recebermos o perdão. O muro do irreversível, do irremediável, pode ser derribado com uma breve frase, ao dizermos ao outro, ao nosso cônjuge, ao nosso pai, ao nosso filho, ao nosso patrão, ao nosso empregado: perdoo-te. O muro do irreversível e do irremediável pode ser quebrado com esta linda frase e simples: eu perdoo-te. Porque o perdão, mais do que um enterro, o perdão é uma ressurreição, capaz de dar início a uma nova vida, para mim e para o beneficiar da minha generosidade, e de refazer a nossa história. O perdão, mais do que o enterro, o perdão é uma ressurreição. O perdão está diretamente relacionado com esta experiência de nascer de novo. Mas Pedro, como talvez eu, como qualquer um de nós que aqui esteja, talvez não tenhamos a maturidade suficiente para o perceber. Pedro ainda não atendia a isto. Pedro ainda precisava de aprender esta importante lição. A lição do perdão sem limites. E essa lição, Pedro só a aprendeu quando o galo cantou à terceira vez. Aí ele aprendeu definitivamente, não é? Naquela madrugada de sexta-feira, que o perdão de Deus não tem limites. Mas voltando ao texto bíblico, diz-me, Senhor, o que te parece? Perdoar até 7 vezes. Jesus olha para ele e Jesus responde-lhe. Imaginamos nós todos com aquela calma, mas ao mesmo tempo com aquela firmeza do Mestre. Firmeza e calma. Aquilo que muitas das vezes nos falta a nós pais e educadores. Muitos somos firmes, até firmes demais. Outros, é tudo amor, é paz e amor. Quando Jesus, de certeza, que é este educador que mistura na dose certa este tão desejado equilíbrio, firmeza e amor. Já viram se em nossos lares houvesse este misto? Quão diferente teria sido a educação dos nossos filhos? Ou quão diferente poderia ser os resultados que nós poderíamos alcançar? Então imagina um mestre com este misto de firmeza e de amor a dizer: não te digo até 7. E o Pedro inchou-se bem, agora ele vai-me dizer: grande Pedro, uma vez mais tem grande conta. Os rabis dizem 3 vezes e tu dizes 7. Grande homem que tu és. Mas não. Jesus diz-lhe até 70 vezes 7. Já agora, 70 vezes 7, Dinis, quanto é que dá? É difícil, não é, filho? Não te vou pedir para fazer essas contas. 70 vezes 7. Quantas vezes dá? Olha lá. 490. Uau! Quantos é que nós achamos que já perdoamos 490 vezes? Alguns dirão, ainda estou a metade. E outros dirão, já passei do dobro. Porquê? Porque estes 490 vezes é um número real. O que é que isto quer dizer? Digam-me. O que é que isto simboliza? É um número real? Não, é um número simbólico porque representa o quê? As vezes ilimitadas que nós devemos perdoar. Meus amigos, meus irmãos, toda a graça, todo o Evangelho da Graça faz irrupção de repente na vida de Pedro. A notícia que o seu mestre lhe está a dar é incrível. Os inumeráveis erros humanos jamais decidirão por si só os limites da infinita misericórdia. Não há limites para o perdão. E o mestre quer introduzir Pedro na vida de o reino.
Querido Pedro, e acompanha-me na leitura, no início da página 6. Fantástico esta frase. Reparem bem, querido Pedro, acabaram-se para ti, nas tuas relações com Deus, com os teus irmãos, as contas e os descontos. Abandona as tuas mesquinhas maneiras de julgar, pesar e medir. Deixa-te de cálculos infinitesimais e deixa-te de saldos raquíticos. Entraste na órbita dos grandes números. Agora deves aprender a mover-te para além da esfera do razoável. Escuta o que te tenho para dizer. E agora voltamos ao texto bíblico. Voltamos ao Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 18, e vamos ler o verso 23. E uma vez mais, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo complexa, Deus fala de situações da vida cotidiana. É esta a estratégia do Mestre, falar através de parábolas. E vejam bem a parábola que o Mestre conta a Pedro. Verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajuntar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos são nada mais, nada menos do que 260 toneladas de prata. 260 toneladas de prata. Só para vocês verem uma coisa, quem era o rei na altura de Jesus em Jerusalém? Quem é o rei na altura de Jesus? Quem é? Herodes. Sabem qual era o orçamento anual para o palácio de Herodes? Não chegava a 1.000 talentos. Ora, este servo da parábola não deve 1.000, deve 10.000. É uma quantidade astronómica. Voltando à parábola. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido a ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a sua dívida. Fantástico. Mas a parábola não fica por aqui. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ora, um denário equivale a um salário, a um dia de trabalho de um salário médio. Um denário. Ora, se o conservo lhe devia 100 denários, equivalia a salário de 3 meses. 3 meses e mais alguma coisa. Se hoje pegássemos no salário médio em Portugal, não vou atrever a dizer números, não é? Mas era fácil nós calcularmos. Já as 216 toneladas de prata, isso eu não, na minha mente finita, não consigo calcular o quão é que isso é, o quanto é que isso vale. Mas 3 meses de salário, olhando para o meu salário, olhando para o salário médio de Portugal, eu consigo aferir e consigo perceber que é um valor em dívida 10 vezes inferior, 10.000 vezes inferior, 600.000 vezes inferior, 600.000 vezes inferior àquilo que o rei lhe tinha perdoado. E ele agora está ali a bater à porta. Olha lá, tu estás esquecido que me deves o equivalente a 3 meses do teu trabalho? Olha que eu quero esse dinheiro de volta. E a parábola continua dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: o rei, lembra-se do rei? Aquele que tinha sido tão generoso e que eu tinha perdoado, agora chamou-o novamente à sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda
quando me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indagando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. E a parábola termina desta forma. Assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não soube perdoar, não soube aplicar a dose de perdão que lhe tinha sido aplicado a ele próprio. E qual é o resultado da parábola? É muito simples. Como termina aquele homem? Termina nada mais, nada menos na prisão. E Deus não está de olhos tapados. E Deus vai, efetivamente, no dia certo e na hora certa, vai claramente chamar a cada um de nós que tem hoje a oportunidade de perdoar, de exercer, de experimentar o perdão, poderá dizer: servo malvado, eu perdoei-te, eu morri por ti na cruz para perdoar os teus muitos pecados. E tu não és capaz de te perdoar quem te ofende. Não és capaz de perdoar quem não te tratou bem. Quando tu me tens tratado tão mal, e eu dia após dia, momento a momento, eu te concedo o perdão. O mestre queria mudar a vida de Pedro. A tua situação, amigo Pedro, parece-me como a do funcionário que deve 1000 talentos. No livro de contas de Deus, na folha de dívidas, tu apareces à frente. O teu nome, Pedro, tem à tua frente uma cifra astronómica. Quase que não cabe numa página. Ao lado desta dívida fabulosa está o quê? 7 vezes? Isso é ridículo. É francamente grotesco. Pedro, tu tens uma dívida muito maior para comigo. Tu tens uma dívida imensa para a qual eu te perdoei. E talvez esta parábola possa ser o espelho da minha vida. Talvez esta parábola possa ser o espelho da tua vida, prezado jovem, ou da tua vida, prezado adulto que aqui estás. Tens tu consciência de uma dívida impagável? De um erro cometido? De uma ingratidão? De uma ofensa? De uma ocasião perdida para fazeres um gesto de amizade com alguém? Talvez uma recordação. O que é que tu levas na tua memória? Que dívidas impagáveis, cujas cifras vermelhas não deixam de te acumular no implacável estado de contas do quadro digital dos teus remorsos. O que não daríamos nós também para poder pagar tudo? E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandando-o embora e perdoou-lhe a dívida. A grande notícia do Evangelho é esta: para Deus não existem dívidas impagáveis. Porque Deus, através da cruz do Calvário, através do seu único Filho, do seu sacrifício imenso, esta é a grande notícia do Evangelho. Ele pagou a nossa dívida. Nada, mas nada, ficou por pagar. A amnistia foi total. Não importa a minha culpa, a culpa que eu carrego, o delito, a falta que eu cometi. Alguém, Jesus Cristo, pagou por todos eles. Alguém por solidariedade para conosco. Tomou sobre si, Isaías capítulo 54, versos 4 a 6, alguém tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esta deve ser uma verdade, uma boa nova que nos deve fazer saltar de alegria. Amém. Deus suportou sobre si
todas as nossas culpas, mesmo aquelas que nós temos bem recalcadas no inconsciente, no nosso superego, lá no fundo das nossas entranhas. Deus superou todas as nossas culpas, todas as nossas falhas. Mas porquê que as nossas histórias não terminam aqui? Porquê que custa tanto aceitar que a graça é gratuita? A segunda parte da parábola vem então. Apresenta a prova do verdadeiro perdão. Do perdão que responde a um sincero arrependimento. Aceitar ser perdoado implica também aceitar perdoar. E é isto que aquele servo não fez. Ele foi perdoado, mas ele não soube perdoar. Reparem, perdoar custa. O Deus que perdoa não é um velhinho bonacheirão ou um psicólogo paternalista, a quem não importa o que façamos, desde que nos livremos dos nossos complexos de culpa. Não. O Deus da graça é tão sensível como o Deus da justiça, porque não há graça barata. Perdoar custa sempre. E ele custou-lhe a vida do seu filho. É normal que a nós também nos custe perdoar, porque na realidade só Deus é quem consegue perdoar plenamente. Se perdoar custa ao ser humano, ainda custa mais aceitar o perdão. A posição do que perdoa é nobre e honrosa, enquanto ao perdoado a sua lhe parece penosa e humilhante, até ao ponto de, em alguns casos, chegar a provocar rancor contra o seu perdoador. Há perdões tão altivos, há perdões tão exasperantes, que os perdoados não os podem perdoar nunca. Quem perdoa precisa de exercer um tato e uma humildade absolutos, além de uma total autenticidade, para não ferir mais do que a conta o ofensor perdoado. Somos tão complicados que, ao perdoar alguém, quase haveria de dizer-lhe: preciso estar em paz contigo e comigo também. Pelo que me amas, faz o favor de aceitar o meu perdão. Perdoa que te perdoo tão torpemente. E esqueçamos tudo isto, o quanto antes, para que possamos desfrutar de agora em diante da alegria incomparável de nos termos reconciliado. Prezados amigos, se estamos dispostos a receber o perdão, deveríamos também estar dispostos a dá-lo. O devedor ingrato irrita-nos pela sua ingratidão. Então, mas como é que ele foi capaz de perdoar, de não perdoar, quando horas antes lhe tinham perdoado por tanto? Como é que é possível me perdoarem de eu ter estragado a bola a alguém e agora eu não conseguir perdoar por terem-me estragado uma bola de ping-pong? Mas o ser humano é isto mesmo. Prezados amigos e prezados irmãos, a aceitação da graça, quando é sincera, leva naturalmente à gratidão. Como posso estender a minha mão pecadora para receber o perdão da mão ferida de Cristo e com a outra tentar sufocar o meu vizinho? Como? Como eu posso estar aqui e aceitar da parte de Deus o seu perdão, imerecido porque eu não o mereço, e quando eu não consigo perdoar quem está ao meu lado? Quem está na mesma casa do que eu, se calhar. Quem está na mesma igreja do que eu todas as semanas. Mas como é que é possível Deus me perdoar a mim e eu não conseguir perdoar a quem está aqui ao meu lado? Quem tem consciência da enorme fatura que Deus lhe anulou, quem já sentiu de veras sobre os seus ombros os 10.000 talentos da sua dívida, é incapaz de exigir a um pobre companheiro de fadigas 100 ridículos denários. Aceitar o perdão é comprometer-se a assumir a sua dinâmica, quer dizer, querer perdoar. Mas ninguém pode dar o que não tem. Só quem experimentou realmente o que significa ser perdoado é que é capaz de perdoar verdadeiramente os outros. Só quem se sabe compreendido é que é capaz de compreender. Só quem se sentiu realmente aceite é capaz de aceitar. Só quem sabe
Só quem se sabe amado pode amar plenamente. E isso o Mestre explicou bem, através de uma outra parábola. Agora, na casa do fariseu Simão, todos estavam num banquete e todos nós sabemos o que aconteceu. Irrompeu no meio daquele banquete uma mulher de uma reputação duvidosa, e foi junto aos pés do Mestre, e com as suas lágrimas a correr sobre o seu rosto, ela molhava os pés do Mestre, ela secava com os seus cabelos, e ela o que fez? Ela untou os pés de Cristo com alabastro, com um dos mais preciosos e caros perfumes. Toda a gente naquela sala disse: mas o que é isto, Mestre? Tu sabes que esta mulher é de reputação duvidosa, mas o que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a permitir uma coisa destas? E Deus responde com uma nova parábola. Lucas, capítulo 7, verso 41. Lucas 7, 41. E vejam como ele responde a Simão e a todos quantos estavam a participar naquele banquete. Uma mulher aos seus pés, a chorar, aos pés do seu Salvador, a quem tinha descoberto, a quem queria entregar a sua vida. Aquele perfume que inalava e se alastrava por toda aquela sala, incomodados com aquela situação. E Jesus não dá sermões. Jesus conta parábolas significativas do simples para o complexo. E uma vez mais, falar em dívidas. Curioso. Já viram o tema da escola sabatina desta semana? Curioso. Forte. Esta semana é forte a escola sabatina. Hein? E só passei uma vista de olhos muito rápida. Precisamente dívidas. Mas vejam, um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou aos 2. Diz, pois, qual deles o amarás mais? Diz tu agora, Simão. E Simão percebe, assim como Deus me perdoa a mim, Ele também é capaz de perdoar esta mulher de reputação duvidosa. Ele é capaz de perdoar a quem lhe deve muito, a quem lhe deve pouco. E isto é o Evangelho. Isto é as boas novas. Isto é um motivo de grande alegria para nós. Deus nos perdoa. Não importa como estamos. Não importa que dívida ou a quantidade de dívida que temos. Mas Deus está disponível para nos perdoar. Quando a graça divina transforma a nossa vida, isto nota-se porque ao mesmo tempo nos converte em canais dessa graça, que sem cessar se renova, cresce e transborda. O final destas 2 parábolas de devedores, recorda-nos de que, se não deixarmos de ver o próximo dentro de uns limites que não queremos reavaliar, Deus acabará por revisar os registros das nossas contas até suspender o perdão a que tanto valor demos. Cuidado, porque estas 2 parábolas terminam desta forma. Quem não perdoa, todos somos perdoados por Deus, mas quem não souber exercer perdão ao seu próximo, ele terá a condenação. Como é que as parábolas terminam? Na prisão. Deus se afastará daqueles que, recebendo o seu perdão, não exercerem, não oferecerem o perdão ao seu próximo. Ao dizer perdoo-te, Deus pôs cara a cara com os nossos devedores e Deus diz-nos, agora perdoa-lhes tu também a eles. Perdoa-lhes tu também a eles. Se o perdão de Deus é a nossa última esperança, a nossa absoluta fonte de paz, se a nossa reconciliação com Deus nos reconcilia connosco mesmos e com os nossos semelhantes, libertando-nos não só da amargura das ofensas passadas, mas também do nosso presente orgulhoso e de muitos sofrimentos futuros, se queremos nos libertar do lastro do rancor, da culpa, se queremos saltar de veras para um nível superior na nossa vida espiritual,
O perdão não é uma opção, prezados amigos e irmãos. O perdão não é uma opção. O perdão é uma necessidade vital. Tenho eu consciência da minha necessidade de receber o perdão de Deus? Claro que sim. Mas tenho eu consciência que devo retribuir o perdão ao meu próximo? O desafio que Deus tem para nós hoje é um desafio sério. Há um grupo de jovens que vão cantar neste momento. Aqueles que desejarem, porque eu não vos digo o que ali está na cruz, não vos digo. Os quadradinhos de cima é as histórias das crianças. Não é para isso que quem quiser vir aqui, virá buscar. Não é pinturas. Aqueles quadradinhos de baixo têm folhas que cheguem para todos quantos aqui estamos. Eu penso que não errei nos cálculos. Não vos digo o que ali está. Digo-vos claramente que é um desafio. Eu o farei. Quando os jovens, já de imediato, cantarem, quem sentir desejo, vem à cruz. E vem buscar uma folha só. Uma folha só. Talvez Deus hoje nos dê a oportunidade de refletirmos, de agirmos, mostrando-lhe gratidão pelo seu perdão, mas percebendo que nós temos perdão para conceder ao nosso próximo. Sem mais demoras, os nossos jovens apresentarão o tema musical. Talvez venham, talvez um possa levar para os colegas de banco, quem desejar, com ordem. Podemos subir, podemos entrar, podemos descer. Não vamos interferir na música que Deus colocou no André a oportunidade de nos trazer. O André também, se quiser, vai ter essa oportunidade de ir buscar ali o desafio que nós temos. Nós estaremos aqui em oração, não só pela mensagem musical do André, mas também pela escolha de Deus hoje tem uma lição de perdão para mim. O que é que eu poderei levar para casa para refletir sobre o assunto? Escolheste amar-me, mesmo quando não soube dizer não. Escolheste amar-me, mesmo assim me deste o teu perdão. Escolheste amar-me, quando não sabia a direção. Escolheste amar-me, o teu sacrifício não foi em vão. Escolheste amar-me, quando perdido escolhi andar. Escolheste amar-me, quando não me soube encontrar. Escolheste amar-me, foste preparar-me um lugar. Escolheste amar-me, não te quero mais falhar. E eu te amo, porque tu me amaste primeiro. E eu te adoro, quero ser teu por inteiro. Senhor, vem habitar em meu viver. Eu quero o céu merecer, e eu te amo. És o meu Salvador bendito, Pai querido. Quero ter um coração contrito para te adorar e te louvar.
escolheste-me amar. Escolheste amar-me, mesmo quando não soube dizer não. Escolheste amar-me, mesmo assim me deste o teu perdão. Escolheste amar-me, quando não sabia a direção. Escolheste amar-me, o teu sacrifício não foi em vão. Escolheste amar-me, quando perdido escolhi andar. Escolheste amar-me, quando não me soube encontrar. Escolheste amar-me, foste preparar-me um lugar. Escolheste amar-me, não te quero mais falhar. E eu te amo, porque tu me amaste primeiro. E eu te adoro, quero ser teu por inteiro. Senhor, vem habitar em meu viver. Eu quero o céu merecer. E eu te amo, és o meu Salvador bendito, Pai querido. Quero ter um coração contrito para te adorar e te louvar. Escolheste-me amar. Amém. Seria mais fácil se um diácono distribuísse. Mas o desafio foi tu decidires vir à cruz, buscar a tarefa que temos para ti. Eu vou dar esta ao André, se for essa a sua vontade. E vou buscar aqui alguma, porque alguém, meu amigo, se lembrou de me guardar aqui um. E vejam, se Deus nos chamou para virmos buscar este exercício, um exercício de oração. Trata-se ou não esta semana de uma semana de oração. É difícil perceber para onde é que vou começar. Vou começar por pedir perdão ou por conceder perdão? Para onde quiserem. Talvez eu sugira que devo pedir perdão a Deus. Só tenho aqui 4 pontos e na prática eu tenho tantas coisas para pedir perdão a Deus. Também só tenho aqui 4 pontos para pedir perdão aos meus pais. Será que são suficientes? Pedir perdão ao meu irmão da igreja? Pedir perdão ao meu cônjuge ou namorado? Tão rude que eu fui quando falei com a minha esposa ou com o meu marido. Pedir perdão por isso. Pedir perdão aos meus colegas, aos meus amigos. Ao fazê-lo, agora, aqui, em casa, onde quereis. Façam-no em espírito de oração. Podem depois virar a folha. E então aqui devemos conceder perdão aos meus pais. Eu conceder perdão, sim. Assim como Deus me perdoa, eu devo conceder perdão aos outros. Concedo perdão ao meu irmão da igreja. Ai, que este lado é tão difícil de nós fazermos. Conceder perdão ao meu cônjuge, ao meu namorado. Conceder perdão aos meus colegas, aos meus amigos. Aceitar ser perdoado implica também aceitar perdoar. Se estamos dispostos a receber o perdão, deveríamos também
estar dispostos a dá-lo esse mesmo perdão. E por fim, o último exercício a fazermos, lá no topo, a minha oração a Deus. E neste momento, a oração é silenciosa, é introspectiva, é pessoal, é no lugar onde estamos, eu e Deus. Pedi perdão porque muitas vezes eu não concedi o perdão, eu não aceitei o perdão. Quantas vezes o meu orgulho me impediu de aceitar o perdão ou de me chegar junto de alguém e lhe pedir esse mesmo perdão. Seja o cônjuge, seja o colega de igreja, o colega de trabalho, o colega de escola, o amigo, o irmão, seja com quem for, de certeza que lá no fundo Deus nos está a dizer a qualquer um de nós, assim como eu te perdoo, perdoa tu. Quantas vezes? Não há limite. De forma ilimitada. Em alguns segundos, vamos orar a Deus no nosso recanto, na nossa tranquilidade. E depois nós terminaremos com uma oração. Querido e amado Deus, olhares para o teu infinito amor, para a tua infinita misericórdia, para a tua imensa generosidade, nos humilhamos perante ti, percebendo que de nada somos, nada valemos, mas mesmo assim tu nos concedes o perdão. Quem somos nós para não perdoar ao nosso próximo? Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a receber o perdão e a experimentar o teu mesmo perdão. Que este exercício que levamos para os nossos lares, mais que dobrado nas nossas Bíblias, mais do que esquecido no bolso de um casaco, mais do que colocado para o canto, acabando mais cedo ou mais tarde ir para o lixo, que ele possa ser lido, relido e no tempo oportuno possa ser um instrumento que nos faça refletir e experimentar a graça do perdão, esta infinita misericórdia que tu nos dás. Dirige e guarda-nos. E obrigado por tudo quanto nos tens dado e feito. Em nome de Jesus. Amém. Ruben, estás pronto? Muito bom. Queres mostrar? Muito bom. Ruben, queres nos falar qual é o momento que te inspira, a ti e à tua família, porque toda ela participou? O perdão só existe havendo pessoas. Tinha que representar aqui o encontro de Jesus com Pedro. Quero destacar o facto dele lhe pôr a mão na cabeça. Porque Pedro precisou do toque para perceber esta dimensão do 7 vezes 70. Não é uma coisa fácil. Muito mais difícil é representar isso. Aparecem ali as borboletas porque simbolizam a metamorfose que acontece na nossa dimensão espiritual quando somos tocados por Deus. E aí sim, então percebemos a dimensão do perdão. Porque é fácil eu perdoar o meu irmão, o meu pai, a minha esposa, os meus filhos, mas perdoar a quem nos ofende, quem nos magoa, quem nos insulta, quem nos difama, já não é tão fácil, não é? E esta dimensão do 7 vezes 70 enquadra-se
naquilo que Estevão fez quando estava a ser apedrejado e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E as borboletas, aqui estão 7, aqui em cima mais 7, aglomeradas para dar a ideia de maior número. Mas pronto, o que quis transmitir foi que nós precisamos ser transformados com o toque de Deus para termos esta dimensão de perdão. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos terminar. Vamos terminar com quem, Diniz? És tu? És tu? És tu? Vai lá. Então vamos lá. Não, eu anunciar o último hino. Sabes qual é o hino? Pois, claro. Então vá lá. Convidas toda a gente a ficar de pé. Vamos nos levantar para cantar o hino Jesus Cristo número 1. Obrigado por o dia que nos estás a dar. Abençoe os irmãos a ir para casa e que esteja sempre connosco. Nos perdoe por tudo o que nós já fizemos de mal e que nós também perdoamos as pessoas que nos fazem mal. É tudo o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos por todos às 20h30, ok? 20h30, uma boa noite, um bom regresso aos vossos lares, boas aulas, bons testes para amanhã, ok? Amanhã marcamos encontro às 20h30.